Fala, fala, meu povo! Vamos que vamos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um Dratcast. Sim, hoje a gente está aqui para conhecer história. Deixa eu ver um filtro aqui. Caraca, a gente já começa com fogos. Não, aqui não. Aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos aqui, ó. Tá muito branco, vamos sem filtro. Mais um Dratcast. Sim, hoje é um bate-papo, um aprendizado. Boa noite, vão entrando. Daqui a pouco chega a nossa convidada. Nossa convidada, Érica Leão, já tá por aí. Já vou chamar ela, porque hoje a gente vai ter live em dupla. Nada melhor do que validar o que a gente fala é que nossos alunos tenham resultados. Que os profissionais que acompanham a gente tenham resultados. Então não adianta ficar de blá blá blá, ficar falando do outro, ficar falando do colega. É feio. O importante é que tenham resultados. Que os alunos, que os profissionais tenham resultados. Resultados seguros, eficazes e simples. A técnica precisa ser replicável. Érica tá entrando. E Érica vai falar um pouco disso, um pouco da técnica, um pouco do que mudou na vida dela depois do Dratcon. Cadê você, Érica? Aqui. Vamos chamar. Érica já tá aí? Dratcast. Érica Leão, lá de BH. Eu adoro BH. Ó, tá. Conexão dos melhores. Fala, Shirley. Já tô com saudade de BH, hein? Vamos que vamos. Fala, minha querida. Olá, Tudo bem? boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Tô aqui no doutorado. Já estava começando a falar que o que importa são os resultados, né? O que importa é o nosso paciente estar bem, a gente ter o mínimo risco de intercorrência, e já estava falando o porquê de de eu mostrar tantos casos de intercorrência, tantos erros, para não acontecer mais, né? E aí eu me espelho muito lá fora. Você sabe muito bem disso. Para quem está entrando agora, Érica vai se apresentar um pouquinho. Eu tenho o maior prazer em conversar com vocês, com os profissionais que me seguem, com os profissionais que me acompanham, com a galera que está junto e está brigando para tirar o estigma de fio e intercorrência. Ainda tem muita gente, né, Érica? É até profissional. E aí o problema é o paciente ficar linkando fio com intercorrência, né? Mas eu queria que você apresentasse, se apresenta, fala a sua formação, fala desde quando você já trabalha com os fios, fala um pouquinho aí pra galera. Aí, ó, já tem fã teu aí, ó. Então, pessoal, boa noite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com esse mestre, com esse professor maravilhoso que eu falo que ele foi o divisor de águas na minha vida em relação a fios. Que a gente sempre tem essa visão, né, de fio, intercorrência, muita intercorrência, e não é assim. Gente, fio hoje é o meu carro-chefe no meu consultório, é o meu carro-chefe, é o que eu mais faço, é o que os meus pacientes mais amam fazer, e os resultados são muito bons, são muito bons. Me apresentar aqui um pouquinho, eu sou a Érica Leão, sou fisioterapeuta, trabalho na área de dermato funcional há mais de 20 anos, então eu sou lá dos primórdios da dermato na fisioterapia. Tá bem de fio, né, Érica? Estou bem de fio. Então, assim, comecei na área de dermato, com todo mundo questionando, né? Nossa, mas você fez fisioterapia, vai trabalhar com estética? E era uma área que eu amava e falava, nossa, mas por que não, né? Qual o problema? E aí
Agora, a fisioterapia está abrindo essa porta para a gente, para a área da harmonização, né? A gente pode fazer harmonização facial e corporal. Então, trabalho nas duas áreas, gosto muito. Inclusive, gosto muito de fio corporal também. Vendo muito, indico muito para os meus pacientes, é muito bacana. E eu sou muito da linha. Hoje eu sou fisioterapeuta, especialista pelo meu Conselho Federal, pelo COFITO, como profissional Esteta. dermatofuncional, com o título de especialista do meu Conselho Federal. Então, é uma batalha, todo mundo sabe, né, que é muita profissão, é muita gente, mas tem mercado para todo mundo, né, Não Ângela? precisa brigar, né, Eric? E assim, cada um é apaixonado por uma coisa diferente na ROF, então assim, não tem lugar para todo mundo, tem paciente para todo mundo. Graças a Deus, hoje é um mercado que é de acesso de todos. Né? Há um tempo atrás eram pessoas muito seletas que poderiam fazer um procedimento desse, hoje não. Hoje está ao alcance de todo mundo. E a gente está Acessível. Acessível. e eu sou muito da sua linha, né? Eu não tem jeito, eu sou cria de Ângelo Ferrari, então não tem como ser diferente. Eu falo que a gente não precisa ganhar muito em um procedimento de um paciente. A gente pode cobrar um preço justo e a gente pode entregar um resultado que você consiga aquela fidelização. Fala, olha, daqui 3 meses a gente precisa fazer de novo, porque o resultado é exatamente, eu falo que fio é quantidade dependente, é dose dependente e é periodicidade dependente. Então você tem Sabe que tudo. com os intervalos indicados. E para que isso aconteça, a gente precisa que isso seja um pouco mais acessível para o nosso paciente. Perfeito. Porque só vai dar certo se repetir, é o que a gente fala, né? Exatamente. Eu E, falo que e- a gente começa a casa, né, por baixo, pelo alicerce. Então a gente precisa ir construindo ali. Perfeito. Onde se deu a estrutura, a gente tem que construir, né? E eu acho assim, a técnica que você oferece, nos passa, né? Eu sou Drati e sou Dration, para quem não Isso, sabe. isso que eu ia falar, Érica. Fala de onde você me conheceu e a Érica é aluna do online. Ela já fazia fio antes, mas tinha algumas coisas. Eu quero que você conte pra gente como você me conheceu e o que mudou no Dration. Então, eu conheci Dr. Ângelo num VIP da MedBeauty, né? Foi o primeiro contato e eu tinha pavor de fio de reposicionamento. Eu falava, nossa, eu não vou fazer. Isso nossa, da intercorrência, isso é muito complicado de se fazer. E aí eu conheci Dr. Ângelo, comecei a segui-lo nas redes sociais, eu entrei nas aulas, gente. Ele entrega muito conteúdo nessas aulas dele do Instagram. Vocês acham que não, mas eu nunca vi um profissional que não foca em marketing para vender curso. Ele entrega ali nas aulas dele. E E na aí eu verdade, né, Érica, a gente veio de uma semana, né? A gente está com o Dration aberto, o Dration tá turbinado, vai vir muita coisa nova. Vocês que são Dration, vocês já vão ter acesso, não se preocupa, mas a galera fica à vontade. E hoje é o grande dia, hoje tem um descontão. Então, galera, quem não é Dration, presta atenção, hoje é o dia. Mas o que você estava falando é importante. Na semana passada, a gente fez um monte de aulas, né? E normalmente é assim, essas aulas. né? Normalmente é assim. E aí, nessas aulas, você acha que já mudou um pouco o teu pensamento? Exatamente. Nessas aulas eu falei, opa, mas parece que é possível, não é uma coisa tão complexa assim que a gente não possa replicar. E aí eu comecei acompanhando essas aulas, e aí eu comprei, claro, né? Queria ser a primeira a comprar às 7 horas da Por manhã. que, Érica? Por que o primeiro? O primeiro já foi, mas tem outra vaga. Eu queria ganhar o presencial. Mas aí não tem jeito, é muita gente querendo, eu não ganhei o presencial, mas eu comprei o Dration e comecei a assistir às aulas.
E aí o que eu acho muito bacana, inclusive, do ON, é que assim, o contato pessoal, ele é muito importante. Ele é muito importante, porque você, né, você conhece o profissional, você vê a forma que ele trabalha, mas o ON, ele, para mim, eu acho que o diferencial é que ele entrega pra gente o conteúdo que fica ali à sua disposição. Teve dúvida? Você volta. Volta. E aí, assim, eu E é assisti, muito conteúdo, né, o Érica? Eu falo assim, ó. esse é o tempo que eu consegui terminar, inclusive. Ah, ó, e outra coisa, já tem certificado novo, certificado direitinho para quem concluir. Teve alguém, eu não sei se foi você, Érica, mas teve alguém que falou assim: Ângelo, eu não consigo concluir, porque toda hora. Foi você? Porque toda hora vem coisa nova. Sim, porque toda hora a gente está abastecendo a plataforma, né? E aí eu entro, por exemplo, entrava, aí tava lá, eu tinha feito 60 e poucos por cento do curso. Opa, tô indo, né? Aí quando eu entrava de novo, voltava para 40. Eu falava, como assim, né? É muita informação. E eu Ó, acho que tem não, aluno do Dration aí, ó, Keitiane. É muito importante esse negócio. Eu falo muito de ir e voltar, porque assim, quando tá no presencial, a teoria é muita coisa, né? A teoria é muita coisa e não dá para ficar indo e voltando, senão a gente não termina a teoria, tá? O curso online tem mais de 50 horas, tem mais aluno do online aí. E o que eu falo também, ô Érica, você é de BH, né? Você é de Belo Horizonte. Distância, dificuldade de horário, de largar a clínica. Muita gente bota assim, entre um paciente e outro, tô aqui com o doutor Ângelo, aí tira foto, né? exatamente. Então, assim, teve lá, você está com uma agenda toda marcada, e teve um paciente que teve um imprevisto de última hora e cancelou um horário. Você entra ali no app, entra numa aula, assiste uma aula, e as aulas, o bom delas é que elas são curtinhas. Então, você assiste, depois tem a continuação, é muito bacana. Eu achei a forma com que vocês entregam o conteúdo muito interessante, eu gostei muito. Que é, E eu vou a plataforma até hoje, tem quase um ano, inclusive estou desesperada, porque com um ano eu vou perder meu acesso. vai renovar, calma que vai ter para renovar. Tá todo Então mundo tá ó, desesperado. porque eu não Ó, perdi o acesso, porque eu recorro a ela inúmeras vezes. e é legal, né, Érica? Porque a gente tem um contato direto nos encontros ao vivo. A gente tem contato direto. Galera, são 6 encontros ao vivo durante o curso inteiro que a gente planeja, a gente discute caso. Falando em caso, vou mostrar uns casos seus aqui. Posso? Pode, Vamos pode, fica à vontade. mostrar, porque a gente mostra. O resultado deles é o que valida todo o meu sacrifício, todo o meu estudo. Antes, Érica, me fala o que que a técnica, né? O que que as técnicas é, modificaram? O que que mais modificou os benefícios? O que que você acha que mudou? Você já fazia fio antes? Você falou que tinha um pouco de medo. Mas eu fazia muito fio liso e fio multifilamentar. Os fios de reposicionamento eu tinha muito medo. Eu tinha medo porque eu não sabia o plano correto, eu não sabia quais os pontos eu tinha que observar naquele paciente e eu tinha medo de intercorrência. Eu tinha muito medo de E intercorrência. como tá agora? Como tá? Agora está super tranquilo, faço as minhas secretárias aqui da clínica falam muito isso. O meu tempo de atendimento, ele reduziu assim, porque hoje eu faço um protocolo DRAT, por exemplo, de fio liso, área dos olhos com multifilamentar, em 10, 15 minutos. Tudo é Olha, que isso! olho fechado, né? Então, Érica, aumentou a rentabilidade também, né? Muito, muito. É muito engraçado, tem algumas pessoas que acham que a gente não tem que falar de rentabilidade. Claro que a gente tem que falar, gente. A gente tem que pensar no nosso paciente, como a gente sempre pensa, mas tem que falar de rentabilidade, não tem como, né? E eu falo que isso, a rentabilidade, ela é consequência de um trabalho bem feito, né? Perfeito. A gente tem que oferecer o resultado, porque o paciente, tendo o resultado, ele volta. Esse é um DRAT área dos olhos. Eu faço DRAT o tempo inteiro, né? Tu postou um monte de vezes essa semana, né? Vários, vários.
Me conta, o que você aprontou aqui? Então, aí eu fiz os 4 fios airbag, né, infraorbitais aí. Vê se eu tô certo. Isso. Isso? Fiz o multifilamentar na calha. Espera aí. Vamos entregar conteúdo pro pessoal que tá aqui? Vamos ver, prova oral, Érica, qual o limite de instalação? O limite de instalação é um pouco antes da calha lacrimal. Perfeito. Ó, não pode chegar aqui. Não vai. Gente, tem gente aí que já comprou, o e-mail vai pro. O e-mail do acesso da plataforma vai pro e-mail da pessoa e é só entrar, tá? E aí a gente vai começar a liberar o conteúdo. Daqui a pouco tem a aula inaugural, né, Érica? A aula inaugural é muito legal. Muito, muito. Gente, não percam as aulas, as mentorias, porque esclarece muita dúvida. Às vezes, dúvida de um é dúvida de todos. Então, acaba esclarecendo. Às vezes, uma coisa que você ainda não pensou, o outro tem uma dúvida, já te esclarece. É muito bacana. É isso. Conta aí, ó. Você fez 2 filler no mesmo pertuito? Não fiz um filler, Um fiz filler? Que beleza de resultado. Quantas sessões? 3 sessões. 3 sessões. Qual o intervalo entre elas? Tive intervalos aí que variaram de 60 a 90 dias. Aí, gente. É isso aí, ó. E a grande sacada, né, Érica? Vende já essas 3 sessões. Não é isso? Que eu falo pra caramba. Já combina com o seu paciente, já explica para ele que você precisa de fazer mais sessões para que chegue ao resultado e depois de chegar nesse resultado é manutenção. Então aí você cria ali, é a cada 6 meses, é de quanto em quanto tempo que você vai fazer uma sessão de manutenção. E o bacana é quando o paciente vê esse resultado, ele vem na manutenção, ele faz a manutenção. Porque ele já sabe que o resultado é bom, e aí quando ele começa a perder, ele já te liga. Às vezes eu tenho aqui direitinho as datas que cada Já paciente liga antes. eles ligam antes. E o legal dessa técnica, Érica, é que o pessoal deve estar pensando, como que dá tanto resultado, né? Porque associação de fio. A gente aqui bota o iBag e o fio filler aqui. O fio filler, ele carrega 20 fios. Então, essa área fica potencializada. Vamos falar um pouquinho de intercorrência dessa área, tá? Tem gente, Érica, tem profissional aí que tá brigando comigo porque eu falo de intercorrência. Pode, tem noção? Profissional, colega, falando que eu não tenho que falar de intercorrência. Eu vou falar, vou continuar falando. Mas a gente tem que falar como não chegar às intercorrências. Mas para prevenir, tem que saber o que pode acontecer, né? Exato. Você só evita sabendo o que pode causar. Se você não sabe, você não tem como evitar. Então a gente, ó, muito importante, gente, o fio filler, o plano de instalação é subcutâneo e superficial. Então, do início ao fim, tem que estar no subcutâneo. Não posso vir direto assim, né? Exatamente. Senão superficializa aqui. Então, tem um monte de detalhes. E lá na plataforma tem o passo a passo da técnica, né, Érica? Tem tudo direitinho, passo a passo, acompanhar a anatomia, né, da face, levantar um pouquinho o canhão na hora de entrar. E, gente, uma coisa que eu não sabia antes do contato Ah, desse mestre, que era, gente, meçam o fio antes de pelo amor. É a frase, Érica. O básico evita muitas intercorrências. coloca, faz o planejamento, pega o fio antes de instalar, olha se o ponto que você vai entrar do fio, ele está De correspondente aonde acordo. você quer chegar, porque senão vai sobrar fio no E qual é a percurso. E aí, frase que vai agora? Trauma mecânico. trauma mecânico ali no pertuito, tem fio ali, ainda mais o filler, que ele é multifilamentar, é muita pontinha de fio. São E é 20 pontas ali. movimento, então vai sair fiozinho, gente. Então, assim,
A gente fala de intercorrência, pessoal, não é para vocês se assustarem e paralisar, né? Conhecer os problemas vão te dar mais segurança para vencer o medo. Não é Exatamente. isso? E eu, Vou mostrar mais um caso aqui que eu acabei de ver que está sensacional. Érica tá mandando muito. Conta pra gente. então, esse aí foi um caso que a gente começou a fazer um gerenciamento de pele. Uhum. Sensacional. Fiz um bicho amador, era uma pele que tava, não tinha ancoragem, né? O doutor Ângelo fala muito disso também. Para você fazer um fio retentivo, um fio de reposicionamento, você precisa ter ancoragem. Olha, Então, olha o vocabulário do Drat. Fio retentivo, reposicionamento. É lindo de ver, vai. se você não tem ancoragem para esse fio, você não vai conseguir entregar o resultado para o seu paciente. Então avalia, perca tempo avaliando o seu paciente. Mostra para esse paciente que é importante a gente fazer um bioestimulador, a gente melhorar a condição dessa pele, a gente fazer um skin buster, melhorar a nutrição desse tecido antes de fazer os fios. E aí eu fiz o gerenciamento de pele e fiz os fios retentivos nela, exatamente o protocolo DRAT. É assim? Estou apaixonada. Outro ponto que eu queria muito importante lembrar aqui, isso, fiz o área dos olhos também, não adianta, né? Você já bate o olho e já sabe o que a É gente fez. o combo, né? Preencheu, Érica? Teve Drat Points? Teve DRAT points, tá? Hum. Então, o que eu falo? Outra coisa que me chamou muita atenção na técnica do Dr. Ângelo era o nó no fio. Gente, o nó no fio era um problema que eu procurava o tempo inteiro alguém que trabalhasse com fio de reposicionamento que não desse nó. Porque eu comecei fazendo com nó. E o nó fica muito aparente, fica feio demais, e ele pode dar muita intercorrência. E aí, Deixa eu abrir um parênteses, Érica. Deixa eu abrir um parênteses, que é muito sério isso. É assim, ó, gente. Antes de tudo, respeito pessoal e respeito profissional. Então, não é porque eu faço uma técnica diferente. Érica, tá aí? oh, Ah, tá. Só abrir aspas. Você separou tanto, eu falei, será que ela congelou? ouvindo. Só abrir parênteses, porque assim, Érica, eu não falo mal da técnica com nó. Eu tenho grandes amigos que trabalham com nó. Agora, tem que concordar comigo que é uma técnica mais difícil. É uma técnica que você tem que ter um cuidado maior. Por quê? Esse nó não pode ficar superficial. O nó, aí, tanto é que eu falo, né? A técnica da sobrancelha que eu postei hoje, né? Eu faço com nó, você vê. Só que tem todo um preparo para fazer com nó. Então o problema, o Ângelo tá falando, com nó não funciona. Com nó funciona também, né? Ana, mas Mas o que eu prezo é uma técnica mais reprodutível, mais simples, mais segura. E a maioria das intercorrências que hoje a gente pega aqui é por conta do nó. Eu pergunto, não são todas, às vezes não cortou o fio direito. Também pode acontecer. Então para, cara, eu vou falar nome, porque são meus amigos, a Mari Laranja, né, a Ju Guiotti, esposa do Diogo Lustosa, todos fazem com nós, são meus amigos. Então, tem uma galera que entra assim, não, é um absurdo. Cara, respeita o profissional, respeita a técnica do coleguinha e fala o que você quiser, mas comprova. Chega um monte de intercorrência por conta de trauma mecânico no pertuito. e eu acho que a técnica DRAT, eu gosto muito dela porque, primeiro, a gente passa no máximo um ou dois fios em cada pertuito. Então, ali você não vai ter aquele estresse ali do pertuito, do fio ficar próximo ali. O nó, gente, não tem jeito. Quem já trabalhou com nó, eu já dei nó em fio. E quem já trabalhou com nó, fica uma bola ali. Não tem como. Ele não é. E é uma região, essa região que tem melhor ancoragem, que é a região temporal, a gente tem pouco tecido. Então fica aparente sim,
fica dando para perceber uma bolinha ali. Enquanto tá com curativo, tá com tape, beleza. O paciente não vê, ele não vai se incomodar. Quando ele tirar, a primeira coisa que ele vai se queixar para você é isso. Mas e essa bolinha que tá aqui vai sumir? É a primeira coisa. E aí, se você quer esconder muito, você tem que acabar dando aquele toquezinho muito grande aqui próximo à inserção. E aí, o que que você faz? Você tira ele do temporal, você desancora, ele vai descer. Se for uma face pesada, ele vai dar uma descidinha. E aí não vai segurar tanto o resultado. Então, tô falando assim, por mim, Érica, já fiz técnica com nó e hoje não faço mais. Hoje, todos os meus fios são feitos com técnicas sem nó. E você está tendo resultados sensacionais como esse. E aí muita gente fala: "Ah, Ângelo, quanto tempo dura?", né? Vai durar o tempo que tiver que durar, porque vai ser eu falo muito, né? A gente fala muito do que envolve a duração Exatamente. do reposicionamento. O paciente tem que entender que é tratamento, que vai ter que repetir. E isso tem que estar muito claro. Vou mostrar aqui teu resultado. Galera, então hoje, oportunidade incrível para quem quer conhecer a técnica. E tá tudo bem, conhece a técnica e você decide o que você vai fazer. Exatamente. Leva para tua clínica, vê se dá resultado, como a Érica tá tendo resultado, né? A gente tem um monte de alunos na plataforma e a gente vê os resultados. Então, eu falo muito, para que complicar? Será que o risco vale a pena? Será que o risco. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal tá falando, tem uns alunos aqui que a galera já quer vir todo mundo pro Dratcast, né? Por quê? Galera de BH, vai lá na Érica, né? Vai lá, porque ela tá totalmente aprovada, tá com resultados lindos, tá? E o que eu ia falar é. Até me perdi, que eu fui ler aqui. O que eu tava falando, Érica? Então, a gente estava falando da questão do não dar nó e que é uma técnica muito replicável, né? E assim, eu acho que aquele fio que cruza, aquele fio da técnica que cruza, para mim, É é o que é. o pulo do gato. Na técnica que não dá nó, ele é o pulo do gato. Se a gente fizer a técnica com todos os fios descendo e não fizer nenhum cruzando, a sustentação não é a E mesma. tem Não. comprovação científica, né, ô Érica? Tudo que a gente faz lá, todo o desenho da técnica tem um porquê, né? O porquê de cruzar, né? Um dos porquês de cruzar é porque vai formar mais colágeno. Então o artigo tá lá, né? Então, galera que tá entrando, a gente está com inscrição aberta para o Dration. Hoje é um dia importantíssimo porque tem um desconto sensacional, tá? O Dration, hoje, né, Érica, a gente está falando que é um programa de acompanhamento, porque de verdade a gente acompanha. E o Turbo, o 2.0, eu não sei se você escutou a novidade, vai ter grupo de Telegram. Olha, Muita gente pediu, e o 2.0, então a gente está trazendo o que muita gente pede. Vai ter aula bônus com Germani, vai ter aula bônus de peeling, vai ter grupo de Telegram. Então, assim, cada vez a gente está somando. Tem aula de fibrina, já assistiu a aula de fibrina? Sensacional. Então, hoje, condição imperdível até meia-noite. Depois não adianta. Não adianta. E quem se inscrever até terça-feira, Érica, concorre a mais uma vaga no presencial. Tem o sorteio, né? O 01 de hoje foi uma briga, né? imagina. O 01 de hoje já ganhou e até terça-feira a gente tem uma nova chance, porque vai ter um sorteio para vaga no presencial. Eu separei um caso aqui seu muito legal, né? Um paciente totalmente não indicado. O pessoal quer saber quem foi só na aula inaugural. Não deixam falar e nem eu sei, nem me contam, porque eu não consigo guardar segredo. Fala um pouquinho desse caso, ô Érica, que eu achei tão bonito. E assim, muita gente fala: "Ah, não dá para fazer fio com paciente
que tem um IMC muito alto, não dá para fazer fio com o rosto muito gordo. Conta para mim essa paciente aqui. Então, essa paciente é o seguinte, eu fiz um pouco de esvaziador facial nela antes, diminuí um pouco o peso. Aqui? Peguei bem essa região abaixo do famoso top model look e fiz o wingtips, né? Que são Uhum. esvaziadores. Só que eles não podem ser feitos, eu fiz com cânula, e eles não podem ser feitos com intervalo muito pequeno. E aí a paciente queria um resultado, ela queria fazer, queria mais resultado, queria que fosse mais rápido. E aí a gente fez os fios de reposicionamento. E uma coisa Técnica padrão? padrão, técnica padrão, que eu uso 99,9%. Fiz o pontozinho de sustentação, que ele é muito importante, principalmente para uma face pesada dessa, Fez né? aqui, Drat Points. Grat points. E o da fossa, isso. Aqui E teve. aí teve fio aqui. Aqui Ah, você usou filler? eu coloquei filler, Onde? Marionete ou suco? marionete. E Top! aí Muito bom. eu fiz parafuso cruzando a marionete aqui para poder, A, na pontinha ativa, o a, parafuso dar a sustentação. nossa trama, a nossa trama. Então, é um caso que, quando a gente terminou, ela me disse que achou que o resultado ia ser maior, ia ser melhor. Eu falei, não, calma, os filhos vão te entregar ainda um resultado a longo prazo e tal. O primeiro efeito é o de reposicionamento, que é um efeito mecânico Ó, do fio mesmo, né? tem novo Drat aí. Vambora, gente. Aproveita hoje, porque depois vai piorar. E não adianta ficar me pedindo, porque eu não mando em nada, Érica. Quem manda? Gisele, a equipe, eu não mando em nada. Eu só mando aqui no científico. Que quando, qualquer assunto que precisar tratar do curso é com a Gisele. O que a gente trata com ele é realmente dúvidas. E assim, todas as vezes que eu tive dúvida, pessoal, fazendo as técnicas do DRAT, tive dúvida, às vezes tive algum paciente que teve alguma Manda reação, foto, né? foto, e ele sempre responde rápido. Ele manda, olha, mas e isso? Você fez assim? O que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? Então, ele dá um suporte muito bacana. É muito Olha que bacana. legal, Érica. Tem a Helenir. A Helenir fez curso com um amigão meu, que assim, eu tenho um carinho muito grande, que era o Trovão aqui de São Paulo, né? Não foi isso, Helenir? E tem muito tempo, né? E ela voltou, tá? Por quê? Reciclagem, né? Toda hora eu tô indo para a Coreia, eu tô indo para o Incas, tô trazendo técnica nova e Ângelo, para onde vai primeiro? Vai para o Dration. Eu filmo e vai para o Dration, vai primeiro para a plataforma. Quando eu levei o Drat Magic para São Paulo esse ano no CIOSP, já estava na plataforma, né? Então, assim, acesso, mentoria, agora o grupo do Telegram, gente, programa de acompanhamento. Ela botou aqui, ó, sou velha nova Drat. Muito bom. Seja bem-vinda, Eleni. Eleni é a cara da Ivete Sangalo. Eu fico sacaneando ela é Ivete Sangalo da Hoff. Beijo, Eleni. Seja bem-vinda. Galera, até hoje, hein? Vai, Érica. E Érica, aí, dá uma dica. Fala. meio do caminho do Drat, eu falo que eu sou piolha do Instagram do Ângelo, né? Então, quando eu vejo ele ao vivo, eu entro lá para ver o que ele tá falando. Eu sempre entro. E aí, eu entrei e vi ele falando do fio toxin. E uma das coisas que eu estava ouvindo muito falar naquela semana era sobre isso, né? Fio com toxina. E aí eu ouvi cada coisa, gente. Eu ouvi Que o fio era toxina. molhar o fio na toxina botulínica e aplicar. Eu falei, gente, o que é isso, né? O que estão falando? E aí eu falei, meu Deus, mas não é possível. E aí, Ângelo lançou o fio Toxin. E aí eu fui lá, das primeiras, e comprei para me ver. Não, eu tenho que ver de qual é desse negócio. Que isso, né?
Gente, hoje eu não faço praticamente nenhum paciente toxina sem fio. É sensacional. Uma das pacientes, inclusive, que vieram hoje aqui, eu já tinha feito o fio de reposicionamento, ela tá super feliz, eu fiz peeling, clareei mancha, ela tá super feliz com o resultado. E hoje eu fiz fio temporal nela e Tração? fiz fio O filler. filler aqui, aquela técnica aqui, sensacional. Fiz filler aqui e fiz toxina. E assim, gente, o filler é multifilamentar, são 20 fios, e aí você coloca ali 60, 80 de cada lado, o resultado é na hora. Ele já dá aquela volumizada no temporal aqui, ele já dá aquela levantada na sobrancelha, e era uma das coisas que eu pensei em fazer nela foi aquele da sobrancelha, mas ela não tem espessura dérmica para fazer. Ah, Aquele o que eu tô. É uma das questões, né? Assim, ô Érica, a gente fala da técnica, mas assim, são muitos detalhes, são né? muitos. Cada detalhe que vai fazer a diferença em tornar uma técnica segura, eficaz e simples. A Érica citou um da técnica de sobrancelha, e aí o pessoal fala: ah, Ângelo fica falando mal do nó. Na sobrancelha eu dou nó, né? Mas ele fica Mas escondido, né? fica Ele fica por trás. escondido, tem todo um preparo, né, prévio para esse nó entrar tranquilo. É, mas ela citou uma característica muito importante que a gente tem que ver se tem espessura, né? Se não tiver, não tem como colocar fio de reposicionamento, fio retentivo. Ele é muito espesso, ele fica aparente. E aqui a gente tem muito pouca espessura, né? Não tem como, por mais que a gente vai com ele profundo, mas não tem como. Vai dar aquela volumizada aqui que vai incomodar o paciente ali nos primeiros E dias. eu Então, separei aqui, Érica, não sei se você entrou lá na plataforma, você não deve ter entrado hoje, mudou de ontem para hoje. Deu uma repaginada. Tá linda a plataforma. Tá linda. Deixa eu te mostrar aqui como tá. Ó, cadê o Drat? Ficou muito legal, ficou muito legal. A gente deu uma repaginada 2.0 e aí o fundo ficou mais escuro, agora tem tudo mais organizado. Vou mostrar aqui, ó. Tá carregando. Ó, ficou assim. Aí quando abre, já eu. vê tudo assim, ó. Ah, maravilha! Ó. E eu E aí vi, pessoal, que nesse 2.0 o fio Toxi entra. entra, O entra. O Toxi pessoal tá cheio de moleza. O pessoal tá cheio de tá moleza. cheio de moleza, porque o meu eu comprei o fio Toxi, a Ó, parte. aqui é muito legal. O pessoal fica, Ângelo, qual material que eu uso para não sei o quê? E aqui, o início é muito importante, né? Tem o vídeo de cada material, tudo bonitinho, tudo. Deixa eu tirar essa luz daqui. Olha lá, ó. Deixa eu aumentar o som. Trajeto, a entrada, tudo que vai ser realizado. Eu gosto das canetas de giz líquido, diversas cores, ou então pode utilizar o lápis de marcação. O preparo do paciente é muito importante. Olha o cabelo, Eric. O operatório é muito importante para não ter risco de infecção, para não ter risco de quebrar a cadeia séptica. Então, máquinas de cortar cabelo. Não dá para ter risco de entrar um fio de cabelo, por exemplo, no percuito do fio. Então a gente abre o lugar onde vão ser. Então, não é só a Érica falou do nó. Eu tenho muitos depoimentos que, eu fazia com nó, passei a fazer sem nó, bababá. Mas não é só isso, né, que gera intercorrência. Porque tem profissionais que fazem nó e não sei o que acontece, que ao invés de falar da técnica dele, fica falando da técnica dos outros, né? Se você acredita tanto, fala da sua técnica, o porquê você faz desse jeito. O porquê. Teve uma aluna do presencial agora que falou assim: Ângelo, eu vim para cá para saber os porquês. Porque eu falo porquê. Exatamente. Eu acho que cabe ao profissional, inclusive eu falo isso. Gente, façam a técnica com nó e façam sem nó. E escolhe, tá tudo certo. Porque vocês vão ver a diferença. A escolha
É fácil escolher. Acompanha a longo prazo, né? Vê Exatamente. o que o teu paciente sente, porque assim, tem que escutar muito o paciente também, né, Érica? A técnica tem que ser tranquila, porque vai ter que repetir. Fica inseguro, né? O paciente, ele olha, o que acontece muito aqui comigo é isso. Quando o paciente chega aqui, ele já entrou na internet, ele já olhou comigo Sabe tudo. tudo que é intercorrência, ele já sabe quanto tempo dura, a pergunta do quanto tempo dura. Então, assim, quanto tempo dura? Depende, vai durar, dependendo do seu estilo de Tem um vida, dependendo. amigo que fala assim, Érica, vai durar o tempo que tiver que durar. Assim, gente, não existe você fazer e não fazer nunca mais. Com preenchedor, com toxina, com nada. Então, assim, fez, tem que fazer com aquela periodicidade para que o resultado vá se mantendo. E uma coisa que eu falo é, o primeiro resultado é o reposicionamento. O segundo resultado é o bioestímulo de colágeno. Então, o paciente volta dali 3 meses e fala, nossa, que é o caso dessa paciente que você mostrou por último. Ela veio, depois de 3 meses, e me falou assim, olha, eu estou gostando agora mais do que eu estava gostando antes. Por quê? O bioestímulo de colágeno, a pele fica bonita, a pele fica clara, a pele fica tratada. Então, gente, nada é eterno, né? Nada é eterno. Não tem nenhuma técnica que você faz e não faça nunca mais. Então, é você criar no seu paciente a periodicidade. Ele tem que entender que ele precisa voltar. Ele vai voltar, vai fazer a mesma quantidade que fez na primeira sessão? O que eu sempre falo para os meus pacientes? Se você volta com o tempo correto, você não vai fazer a quantidade que você fez no início. Você vai fazer até construir. Depois que construiu, a gente vai dar manutenção. Normalmente, manutenção, a gente não faz a quantidade inicial. Você só vai ter que refazer tudo se você tiver abandonado, e aí você vai ter que começar de novo. Drátia, Se você Drátia, é abandonar, isso. Vai. você vai chegar aqui e vai falar, hoje nós vamos fazer óleo, hoje a gente não vai precisar fazer fio retentivo, hoje a gente vai fazer fio liso, hoje a gente vai fazer uma blindagem, a gente vai estimular bastante colágeno, ganhar. Blindagem, gente, que parece uma Sensacional. técnica, mas é bobo, é fio liso, gente, o resultado é maravilhoso, e eu faço muito blindagem depois de fio de reposicionamento, porque ele Aí, ajuda a sustentar. ó, Josi no Chororô. Libera a aula 2. Gente, não dá, não adianta. Eu já experiências anteriores, as aulas só ficam até o domingo. Ficou até ontem, meia-noite. Teve gente que postou assim, Ângelo, eu tô aqui desesperado assistindo até meia-noite. Agora tá tudo na plataforma. E se não entrar hoje, amanhã também não adianta de chororô. E não sou eu que decido. Muita gente na minha turma do DRAT ficava pedindo para liberar mais aula, liberar, nossa, eu já assisti todas, liberar mais. Gente, aproveita o tempo e faz com Curva calma. de Faz, aprendizado. vai anotando. Um conselho que eu dou para vocês. Vai Ó, o que fazer. a Josi perguntou, Érica, eu falei ontem, tudo vai para a plataforma. A live da Érica vai para a plataforma, né? Vai tudo para lá. O planejamento que a gente deu na semana, o vídeo do planejamento vai para a plataforma, apesar de já ter. Teve o vídeo do Drat Points, tudo vai para a plataforma, né? Então, o evento anterior, que foi a jornada, acho que foi o teu, foi a jornada, tá todo na plataforma. A nova era vai todo para a plataforma. Então tá tudo lá. E, pessoal, vai assistindo e vai anotando as dúvidas. Olha, Os isso aqui. cadernos ficam lindos. Por quê? Porque quando a gente tem os encontros com ele das mentorias, a gente vai tirando as dúvidas, é muito bacana. Porque aí ele tira as dúvidas todas. E aí, se você tem uma paciente que você avaliou e que você tem dúvida do que fazer, é só enviar essa foto antes, fala para ele, Envia. e aí ele vai falar assim: olha, no dia da mentoria a gente vai discutir o caso dessa paciente. Aí ele pega a foto da paciente, coloca no grupinho da mentoria
e vai desenhando, e vai mostrando, e vai falando de anatomia, e vai falando. E aquilo ali você vai guardando. Eu falo que hoje é tão interessante que hoje eu atendo meus pacientes, eu não vejo ele externamente, eu vejo ele anatomicamente. É muito interessante. A gente aprende a ter essa visão anatômica. Você passa, esbarra, você fala, opa, esbarrei em tal Aqui, estrutura. aqui pode ter isso. Aí o paciente fala assim, doeu. Aí você fala, opa, ducto parotídeo por aqui, parótido ali. A gente já vai pensando anatomicamente. E isso faz com que diminua a intercorrência também, né? A gente vê, eu acho assim, um assassinato. Você vê vídeo do pessoal botando... Que isso, né? Não pode uma coisa dessa. É com delicadeza, o pinça, né? O pinça leva. Então, assim, você tem que ir criando espaço para passar por Perfeito. fio, não é aquela coisa assim. Então, assim, faz com calma, faz com cuidado, o resultado vai ser mais bonito e eu tenho certeza, você não vai ter problema com intercorrência. Perfeito, Érica. É assim, o que me deixa de verdade muito feliz é ver os profissionais assim, é ver os profissionais tendo sucesso e o principal, com os pacientes felizes, sem intercorrência, minimizando os riscos, sabendo o que está fazendo, né? Porque muita gente faz, mas tem uma frase que eu não vou lembrar agora, a ignorância, né? Se você não sabe o risco que está correndo. Não é isso? Então, o que a Erika falou muito bem agora, eu olho, eu já sei, eu estou passando aqui, tem lá onde é o principal risco do ducto parotídeo. E aí, nessa hora, não é, eu não vou fazer porque tem risco. Toxina botulínica tem risco, preenchimento tem risco pra caramba. E todo mundo faz. É só estudar, respeitar a curva de aprendizado, né? Ir devagar lá na plataforma. Não é, vou lá na última aula e vou sair fazendo. Mesmo no último, o primeiro Dratcast foi com o Daniel. O Daniel até entrou aí. O Daniel já fazia fio, o Daniel já dava aula de fio e ele falou assim, Érica, eu aconselho, eu vou fazer essa pergunta, né? A resposta dele foi essa. Eu pergunto, uma dica, um conselho para quem não faz fio, para quem está começando, o que que faz? Ele falou assim: olha, lá no Dration, começa do começo, começa dos módulos iniciais. Ele falou, Ângelo, você não tem noção da diferença que fez na minha prática clínica e na minha diferença no vender e no comunicar, né? Porque a gente vende. Não vão, não, eu não vendo. Não, tá vendendo, né? Eu não vendo o fio. A gente vende o tratamento, a gente vende a terapia, mas você tem que saber comunicar para o seu paciente. Então, lá no início, tem muitas dicas de ouro. Então, é um prazer enorme estar com vocês. Vão vir mais Dratcast, vai ter mais Dratcast. E eu queria que você finalizasse com uma dica de ouro, um insight, o que que quem não faz fio ou quem faz e está travado, o que que você faria, o que que você diria, o que que você poderia dar de conselho para essa galera aí? Então, o que eu falo é o que eu fiz, né? O que foi bom para mim. Então a gente compartilha o que funcionou para gente, né? Eu tinha muito medo de fio. Hoje eu tenho muito mais medo de preenchedor, muito mais. Por quê? Porque a intercorrência com fio, ela pode acontecer, pode. Não, ninguém está livre. Eu falo que só não bate carro quem dirige, né? Então, assim, se você toma todos os cuidados, se você estuda anatomia e se você corre atrás de bons profissionais para serem os seus mentores, né? Eu falo que eu peguei Dr. Ângelo para mim, assim. Tamo Eu junto. sou tudo tudo que ele fala, eu sigo a risca, porque você precisa, né? A gente tem que colar em quem é melhor que a gente, né? A gente não vai conseguir crescer se você tiver num meio que tá todo mundo igual. Então você tem que ir atrás de alguém que é mais que você.
Então, estude, e estude com pessoas que são referência para você. De pessoas que entendam sobre anatomia, sobre cientificidade da técnica, porque o Dr. Ângelo está sempre, eu não sei se vocês sabem, mas ele faz parte do corpo científico da MedBuild. Então, assim, ele está sempre estudando, ele está sempre postando. E na Coreia o tempo inteiro, e se Deus quiser, ainda irei do lado dele para a Coreia. Boa! Muito bom. Palavra tem poder. Esse é o meu objetivo hoje, essa é a minha meta. Shirley, que deve estar aqui na live, sabe disso. Porque você tem que buscar estar entre os melhores, né? Você só vai conseguir ser melhor se você buscar estar entre os melhores. E, gente, começa do começo. Faça o que você dá conta de fazer e dá conta de segurar a intercorrência se ela vier. Então, começa fazendo fio liso. Teve segurança para fazer? Passe para o fio multifilamentar. Vai degrau por degrau. Quando você tiver com a mão afiada, né? Aí você vai fazer de olho fechado o fio de reposicionamento, o fio retentivo. E aí você vai fazer sem intercorrência, você vai fazer sem perder noite de sono, sabendo que está tudo bem com o seu paciente, fazendo com consciência do que você está fazendo. Então, é isso que eu deixo aqui para o pessoal. Começa do começo. Muito Faça bom. o caminho que tem que ser seguido, que o sucesso é certo lá na frente. Ó, vou tirar um comentários, faz um aí, uma pose que eu vou printar, que esse print vai para a capa da live. A live vai ficar salva lá no feed, então depois quem chegou agora, quem chegou depois, né, vai poder ver. Quem não pegou a live toda, teve planejamento, teve dica de ouro, como sempre. E quem ainda não veio para o Dration, hoje é o dia. Até meia-noite tem muitas vantagens. Vou fazer o print. Érica, vamos embora. Bora. Boa! Ó, saiu até coraçãozinho. Vai de novo. Não vai sair. Foi. Acho que eu printei na hora. Galera, link na bio. Link na bio. Hoje, o Dration 2.0 é um programa de acompanhamento, mentoria, grupo do Telegram. A gente tem um Instagram fechado, nem falei disso, né? A gente tem um Instagram fechado, onde lá eu posso postar tudo, né? Lá eu posso postar tudo. Érica, um grande problema ser humano é muito complicado, né? Então eu tô recebendo muitas. O nego tá me denunciando por tudo, tá falando um monte de coisa. E assim, eu sempre respeitei muito as regras e respeito muito as regras do conselho. Então, eu não posso postar no meu Instagram aberto paciente. Eu não posso postar. Para quem não sabe, gente, Conselho Federal de Odontologia não permite postar transoperatório. Não permite eu postar, eu não sei a lei de cada um de vocês, né, do conselho de vocês, mas a gente não pode postar eu fazendo fio, eu não posso mostrar a bola de bichar, por exemplo, tecido biológico. Lá no Instagram fechado eu posso, e é por isso que eu estou usando a boneca, porque com a boneca eu posso fazer e demonstrar e mostrar tudo para vocês. O nome da boneca é Mafalda, mas a marca é Maefa, né? E ela anda comigo para cima e para baixo por conta dessa galera aí que não tem o que fazer, não tem paciente, não está acrescentando na vida de ninguém e fica olhando a vida dos outros e falando. Pronto, falei. Érica, se despede aí, ó. Boa noite, galera. Na Tamo verdade, junto. atrai holofotes quem não é bom no que faz, né? Só quem se garante que vai ter gente incomodado por perto. E é isso que eu falo. Esse cara é um mestre, gratidão eterna, tô colada nele. E todas as técnicas que ele lança, tô sempre junto, tamo aí, tamo junto. Bora, a frase é bora, eu não posso Bora. ter um resultado difícil em colocar bora. Essa fala é dele e assim, gente, olha, muito obrigada, gratidão. Queria agradecer a todo mundo e dizer a todos que acredite, confie.
Siga seus instintos. Se você gosta, se é uma coisa que você gosta, corre atrás, porque o resultado vem e o reconhecimento também. Beijo, minha querida. Quando eu Beijo, for em BH, eu vou aí te visitar. Eu amo BH. Tamo junto. beijo. Saúde para todo mundo, viu? Obrigada, beijo. Beijo.